oração, começarmos esse momento importante. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por cada vida que aqui está presente, por escolher, Senhor Deus, hoje estar aqui para ouvir um pouco mais sobre Ti. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos direcionando, colocando em nosso coração, nossa mente, a Tua graça e o Teu amor. Fica conosco, o Teu Espírito Santo vem dirigir todo esse programa. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que bom termos conosco nessa noite. Também, assim que nós tivemos aqui no período da manhã, uma boa parte esteve conosco aqui no período da manhã. É muito importante saber que vocês estão conosco também nesse momento tão especial que acontece anualmente e que nós temos a oportunidade de discutir, não discutir, mas conversar sobre um tema específico que é de fundamental importância. Até porque se nós estamos aqui hoje é porque nós temos liberdade. Se nós não tivéssemos liberdade para pregar, para falar, nós não poderíamos estar aqui. Seria algo muito difícil. Hoje nós vimos que 62,5% da população mundial tem restrições com relação à sua religião. Muitos têm que seguir a religião que é determinada pelo Estado. Outros têm que seguir a religião que é determinada pela religião ali, pela igreja majoritária. E outros acabam tendo grandes dificuldades. Por isso nós encontramos nessa noite, aqui com amigos super especiais para tratarmos desse tema. E eu gostaria de, antes de iniciar aqui de maneira oficial, chamando os convidados, eu gostaria de chamar uma convidada especial. Eu a conheci no ano passado. Nós tivemos aqui o nosso primeiro fórum de liberdade religiosa. Naquela oportunidade nós tivemos aqui o prefeito da cidade, tivemos aqui o procurador da cidade, o vice-prefeito, tivemos aqui pessoas de outras denominações que estavam conosco também. Foi um encontro fantástico, inclusive foi filmado, está no YouTube esse encontro, Nós tivemos aqui também o presidente Cardoso, é isso? Lembrei, sou eu ruim de memória, mas nós tivemos aqui conosco também nessa conversa importante sobre liberdade religiosa. E eu gostaria de chamá-la aqui, por gentileza, Fátima, venha cá, por favor. A Fátima, ela é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nos dá a honra da sua presença aqui, ela que está conosco, ajudando inclusive a organizar essa atividade, E já é algo comum dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ter também departamento de liberdade religiosa. E eu comecei nessa área quando estava em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte fui departamental de liberdade religiosa ali em toda aquela região, na IMC, onde nós teremos um convidado especial de hoje também. Ali nós promovemos vários encontros e os nossos encontros sempre contavam com a doutora Patrícia, que é uma advogada da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que estava conosco. Eu, inclusive, participei do encontro deles também. Tive o privilégio de fazer uma palestra lá no encontro. Por isso, eu fico muito feliz em ver a sua presença e saber que você trouxe pessoas especiais para estar conosco também. Pode apresentá-los para nós, por gentileza? Eu quero agradecer muito esse apoio, esse convite. A gente é importante demais, porque nós sabemos da importância que é o livre-arbítrio, a pessoa escolher, nós respeitarmos as pessoas e aceitarmos o que querem escolher. E eu estou grata de estar aqui.
Eu vou apresentar para vocês. Nós temos aqui um líder que é o presidente Martins. Ele é o primeiro conselheiro, do distrito de Montes Claros, geral, daqui de Montes Claros e de toda a região. Nós temos 2 missionários, o Helder Monteiro e eles são americanos, mas são ótimos. E nós temos o presidente Carlos Brito, que ele é líder da obra missionária. Então nós estamos aqui bem. São todos contadores do sacerdócio, do Zedek, que é o chamado maior que nós temos na igreja, e hoje eles têm autoridade dada por Jesus Cristo para falar em nome dele aqui na terra. Que bom, fico muito feliz de estar com vocês estarem conosco aqui, participando desse segundo encontro. Né? Eu tenho certeza que quando estivermos lá, também pode me convidar, que eu estarei lá para assistir, pelo menos para assistir, tá bom? Conte conosco sempre, tá bom? Eu vou fazer a apresentação oficial também dos nossos convidados. Nós teremos agora, então, alguns convidados especiais que eu gostaria de chamar aqui à frente. Ele é advogado-geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia para Belo Horizonte, região metropolitana, é membro da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, membro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Minas Gerais, membro da Federação dos Advogados Adventistas do Brasil, é pós-graduado em Direito Constitucional Aplicado e Direito Público pelo Legale e Educacional. Também Direito do Trabalho e Previdenciário, Direito Tributário, Processual, Tributário e Teologia e Estudos Adventistas pelo UNASP, Engenheiro Coelho. Quero convidar aqui o doutor Daniel. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Pode assumir, então, um dos nossos lugares aqui. É realmente um grande prazer recebê-lo aqui na Missão Mineira Norte. Também quero convidar o doutor Marcos Vinícius Aquino. Ele é advogado-geral da Igreja Adventista para o Norte e Noroeste de Minas Gerais, membro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB aqui em Minas Gerais, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e pós-graduado em Direito Imobiliário e Condominal. Então, convido o Dr. Marcos Vinícius Aquino para assumir o seu convidado. Quero convidar para estar conosco aqui também o primeiro conselheiro do distrito de Montes Claros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Edson Martins. Seja muito bem-vindo. É um privilégio tê-lo conosco aqui nesse encontro especial, viu? Convido também ele que é teólogo. Vai ter mais algum aqui que virá aqui? Não? Isso mesmo? Então tá. Quero convidar também o pastor educacional do Colégio Adventista de Montes Claros, que é o pastor Diego. Ele que é teólogo e também estará compartilhando conosco aqui com especiais. Eu quero agradecer a presença de vocês. Sei que aqui no nosso meio temos pessoas ilustres também que defendem a liberdade religiosa. O doutor Arno, né? Está aqui também conosco. É isso mesmo? Muito bem-vindo, doutor. Certamente nós queremos fazer um encontro desse lá na Igreja Central um dia, tá? Será um privilégio encontrar contigo lá também. Queridos, eu gostaria nesse momento de passar o primeiro vídeo que nós vamos passar nessa noite. Serão vídeos curtos, onde nós teremos então algumas informações importantes que eu tive preparados aí de conscientização sobre a questão da liberdade religiosa, e logo em seguida nós teremos então a palavra do doutor Daniel. Duas em cada 3 pessoas do mundo vivem em países onde praticar sua fé pode custar a própria vida. As conclusões do relatório de liberdade religiosa 2025 da ACM mostram
Isso representa cerca de 5,4 bilhões de pessoas, mães, pais e filhos cuja liberdade, segurança e até a vida estão em risco. Desses, mais de 4,1 bilhões de pessoas vivem em 24 países e sofrem as violações mais graves da liberdade religiosa. Classificadas como perseguição, essas situações incluem agressões, sequestros, prisões e até mortes. O relatório de liberdade religiosa da ACM identifica os 3 principais fatores que impulsionam essa perseguição global: governos autoritários, governos que enxergam grupos religiosos como uma ameaça ao seu poder. Na Coreia do Norte, possuir uma Bíblia pode levar à prisão perpétua ou à execução. Na China, o programa Skynet, com cerca de 700 milhões de câmeras de vigilância, monitora todos os grupos religiosos. Extremismo religioso. Grupos de jihadistas não atacam apenas outras religiões, eles eliminam todos os que não compartilham da sua exata interpretação da fé. Na região do cinturão médio da Nigéria, vilas inteiras são forçadas a fugirem, enquanto igrejas e escolas são incendiadas por grupos armados. Nacionalismo étnico-religioso. Em diversos países, a religião é usada para definir a identidade nacional. Na Índia, políticas nacionalistas hindus têm enfraquecido as liberdades religiosas constitucionais, atingindo comunidades muçulmanas e cristãs por meio de leis de anticonversão, restrições às suas atividades e violência social. A liberdade religiosa se torna ainda mais frágil em zonas de conflito. A guerra não mata apenas pessoas, mata também os espaços onde elas buscam consolo, esperança e Deus. As violações mais dolorosas da liberdade religiosa afetam quem é duplamente vulnerável, especialmente jovens e mulheres de minorias religiosas que enfrentam uma ameaça dupla. No Paquistão, meninas cristãs hindus, algumas com apenas 10 anos, são sequestradas, forçadas a se converter ao Islã e obrigadas a se casar com seus sequestradores. Quando as famílias buscam a ajuda da polícia, muitas vezes são ignoradas pelas autoridades. Inúmeras meninas cristãs do Egito foram vítimas de sequestros, estupros, casamentos forçados e conversões forçadas motivadas pela religião. Governos autoritários usam inteligência artificial para monitorar conteúdos religiosos online. Cada oração compartilhada, cada pergunta espiritual feita, cada discussão de fé pode se tornar um motivo para perseguição. Somente no Paquistão há mais de 400 mil denúncias contra pessoas por causa do que publicam sobre religião. Além da perseguição, mais de 1,3 bilhão de pessoas em 38 países sofrem discriminação frequente. Nesses países, as pessoas podem não ser mortas por causa da sua fé, mas são impedidas de conseguir emprego, proibidas de construir templos ou de ensinar sua crença aos próprios filhos. Apesar de tantas dificuldades, a esperança persiste. Mesmo nos lugares mais sombrios, pessoas de fé acendem uma luz de esperança. Em Burkina Faso, onde todos os dias ataques jihadistas aterrorizam comunidades, grupos religiosos organizam partidas de futebol pela paz, recusando-se a deixar que o extremismo raste vida. Em Cabo Delgado, uma região devastada pela guerra em Moçambique, as igrejas se tornaram refúgios para as famílias deslocadas de todas as religiões, oferecendo não apenas conforto espiritual, mas também alimento, abrigo e segurança. A liberdade religiosa não pode ser defendida apenas pelas comunidades religiosas. Ela exige o esforço de todos nós, governos, instituições, educadores e pessoas como você. Devemos erguer nossas vozes, exigir proteção e lembrar: se a liberdade religiosa é negada a mim, cedo ou tarde será negada a todos. O momento de agir é agora, porque a liberdade religiosa é um direito humano.
e não um privilégio. Liberdade religiosa é um direito humano e não um privilégio. Essa é a grande realidade. Esse relatório foi tirado de uma organização chamada ACM, né? Que é uma organização que faz estudos de liberdade religiosa. Ele é ligado à Igreja Católica, mas traz informações preciosíssimas sobre essa questão da liberdade religiosa aí no mundo como um todo. Bom, eu quero nesse momento então abrir a palavra ao doutor Daniel. O doutor Daniel estará conosco aqui, nos dá a honra de vir de Belo Horizonte. Ele que é especialista em liberdade religiosa, vai fazer aqui um panorama da liberdade religiosa. Logo em seguida nós já começaremos então com as perguntas. Obrigado, professor Oséias, pela introdução. Boa noite, meus amigos, doutores e irmãos. Eu vi que meus irmãos, meus amigos da Igreja de Jesus Cristo estão aqui. Semana que vem, inclusive, estarei no templo de vocês, em Belo Horizonte. Vai ser inaugurado o templo em Belo Horizonte. Recebi um convite com muita alegria, estarei. Quarta-feira, só me engano. Meus amigos, eu quero trazer alguns casos que nós temos enfrentado. Alguns casos judiciais. Veja. Veja, o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte: toda pessoa tem direito ao quê? À liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de cultuar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público quanto em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos filhos. Agora, por que nós fazemos eventos de liberdade religiosa? O que nós temos que fazer? Esse evento nós fizemos lá em Alagoas, esse aqui em Lavras, esse aqui novamente em Lavras, só que tem uma participação do ministro do STF. Por que nós temos que fazer? Porque existe uma história. Existe uma história que nós não podemos esquecer. Qual é? Na Revolução Francesa, muitas pessoas foram decapitadas apenas com crer, apenas por ter fé. Centenas e contados de Bíblias foram jogadas no fogo, porque eles eram risco para a humanidade. Por isso nós temos que fazer, para não esquecer porque nós estamos aqui, para nós não esquecermos porque nós temos liberdade religiosa. Nero, um dia, foi imputado a ele que ele incendiou a cidade dele, o império dele. Foi imputado a ele. Sabe o que ele fez? Historiadores contam que ele imputou aos cristãos por ter um império de fogo. Ele começou a perseguir os cristãos. Os relatos contam que os cristãos, as pessoas, começaram a ser perseguidas, colocavam pedras em cima dessas pessoas para que cães selvagens matasse as pessoas de pouco em pouco. A história conta que essas pessoas eram tocadas fogo nela, elas saíam correndo para servir como um tocha humana durante a noite. É por isso que nós temos que fazer esse evento. É por isso que nós não podemos esquecer da liberdade religiosa. Eu vou trazer alguns casos que eu advoguei, casos que eu acompanhei. Esse caso aqui aconteceu aqui. Eu quis colocar ele aqui primeiro. Colégio de Ministros de Montes Claros conquista título micro-regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais e garante vaga na fase regional. Quem ficou sabendo disso aqui? E quem foi o advogado desse caso aqui? Vocês sabem? Está aqui. Doutor Marcos. O que aconteceu aqui, doutor Marcos? Você poderia compartilhar um pouquinho para nós? Boa noite a todos. Bom, foi uma vitória espetacular dentro do campo, mas fora do campo foi uma vitória maior ainda. Infelizmente, a gente recebeu várias negativas para poder conseguir que o jogo pudesse ser realizado no horário diverso do sábado.
a gente mandou 2 ou 3 ofícios para a comissão organizadora e eles negaram. Então, o Júnior, o professor, ele atuou ali juntamente com a direção do colégio e também com o meu auxílio. Nós conseguimos, de forma extrajudicial, ou seja, sem precisar acionar o judiciário, com que o jogo fosse alterado, mas depois de 3 negativas. Então não foi algo fácil, foi uma luta. E com a graça de Deus, o time de vôlei consagrou o campeão aqui e na fase municipal, no nível regional, e a gente conseguiu avançar nas outras fases. Foi uma vitória espetacular. Eu lembro que quando teve a negativa, teve, nossa, será que ele vai poder ter a partida fora do horário sabático? Porque o colégio adventista, meus amigos, eles guardam os princípios, eles acreditam que a guarda de sábado ainda é necessária, os 10 mandamentos. Então, eles não fazem atividades seculares no horário sabático, quando o sol, da sexta-feira até o sábado. E aí teve uma partida marcada para o sábado. Eles pediram para ser após o pôr do sol, e foi acatado graças à competência do juiz, Dr. Marcos. Quero comentar também este caso aqui, caso Gesmário Nazaré, que subiu até o STF. Gesmário, ele tirou em primeiro lugar do concurso do Tribunal Regional Federal. Muito difícil, muito concorrido. Ele tirou em primeiro lugar. E ele tem que fazer a segunda fase da aptidão física. O que aconteceu? A aptidão física tinha 2 dias, no sábado e no domingo. Ele caiu no sábado. Ele pediu para a examinadora para ele fazer a prova de domingo. Ele disse: mas eu estava todos os cursos, eu faço domingo. O que fizeram? Não, você vai fazer no sábado. Ele entrou para a judicial e foi concedido para ele fazer no domingo. Ele fez no domingo e tirou em primeiro lugar novamente, na segunda fase. Só que houve recurso, e demorou 10 anos e chegou no STF. O caso dele chegou junto a Margarete. Margarete é uma professora adventista que, no estágio probatório dela, ela não ia na sexta-feira, só que ela pedia: pessoal, não é que eu não quero trabalhar, é que eu só queria pegar sexta-feira à noite até o sábado e dedicar ao Senhor. Eu aceito qualquer outro dia, qualquer outro horário. São Paulo, que era o estado que ela estava vinculada, não aceitou isso. É falta. É falta. E não tem que treinar aula em qualquer outro horário. Eu posso dar aula 5 da manhã, terça-feira à noite, 4 da tarde. Ele não. Falta. E ela foi exonerada. Esses 2 casos chegaram no STF. STF julgará limites de liberdade religiosa em ações de adventistas que guardam o sábado. STF começa a julgar se 3 religiosos deputados pode levar a mudança na data de concursos. E o STF diz: é possível sim. É possível modificar a data de concurso para respeitar a liberdade religiosa daquela pessoa. Não só da adventista, mas qualquer um. Porque religiões que guardam sexta-feira, porque as religiões que guardam domingo, porque as que guardam sábado. E a Margarete foi reintegrada. E o Gesmário dobrou isso também. STF assegura direitos de guardadores do sábado. Esse caso se pareceu muito do Dr. Marcos. Esse aqui do Dr. Micael, do leste de Minas. O colégio de Alto também tem uma partida marcada para o sábado. Eu lembro que o Dr. Micael me ligando, eu falei: nós temos um problema. E logo em seguida o Dr. Marcos me ligando, os dois entenderam o problema. A diferença é que o Dr. Marcos, com o requerimento, depois de muita luta, conseguiu. O Dr. Micael, o requerimento, ele não conseguiu. Ele precisou entrar com a ação judicial. E foram obrigados a conceder outro horário. E também lograram campeões. Graças a Deus. Esse caso aqui é o caso do Israel. Israel, ele queria ser marinheiro. A sua dele era ser marinheiro. Ele entrou para o concurso do colégio naval. Só que a prova caía no sábado. Os pais deles fizeram requerimento e disseram assim: não vai ter possibilidade de fazer após o pôr do sol. Meus amigos, eu fico numa sala reservada, fechada, não preciso de comer nem beber água. Se me der a oportunidade de fazer a prova depois do pôr do sol do sábado, eles disseram não. Quando eles disseram não, entraram com o requerimento, também foi negado. O que aconteceu?
Eles entraram em contato com o departamento jurídico, entraram em contato com a gente. E aí eu falei, vamos ter que ir para a ação judicial. E eu entrei com a ação judicial contra a Marinha, lá no Rio de Janeiro, que é onde é que fica a sede. E faltando 3 dias, o juiz concedeu e disse: Marinha, adapte a prova, deixe ele ficar da condição sem nenhum constrangimento. E no dia eu fui até a Marinha e falei com a autoridade: só advogado para trazer a lição judicial. Eu tenho certeza que vocês vão cumprir. Porque a minha Marinha foi humilhada. É melhor você nem, se for para começar assim, é melhor nem começar. É melhor nem vir. E eu fui lá para dar segurança para a família, para dar segurança para o jovem. Ele foi muito bem atendido. Muito bem atendido. Essa notícia ficou internacional, foi a nível mundial. O caso da professora Wendy. Quando eu cheguei em Minas Gerais, eu fiquei sabendo que muitos professores adventistas sofriam descontos salariais, por não apenas serem fiéis aos seus princípios. O que eles faziam? Pediam para dar aula em qualquer outro horário no seu período sabático, o Estado negava, apesar de ter um parecer dizendo que não pode obrigar, negava. Aí eu falei assim: ó, no primeiro caso, no primeiro professor, da primeira professora, nós entraremos na ação judicial. E a Wendy, eu conheci em Ávila, dentro da igreja, entrou em contato comigo e disse: ó, está acontecendo isso comigo, nós vamos entrar na ação judicial. Nós entramos, saiu a notícia, Justiça Mineira recebeu direito de professor em relação à guarda de sala. Depois dela veio a professora Maria, que nós também conseguimos. Depois dela veio a professora Deise, que nós também conseguimos. Depois dela veio a professora Kelly, que nós também conseguimos. Todos os professores estão tendo desconto do salário. Imagina você trabalhar e ter desconto do seu salário quando você é fiel à sua fé. E aí imaginou? Que injustiça! E aí a gente entrou no judicial, ganhamos todas elas, graças a Deus. Amém. Meus irmãos, meus amigos, eu faço parte da comissão de liberdade religiosa da UAB. E lá tem candomblessista, lá tem batista, lá tem adventista, lá tem diversas religiões. Uma coisa que nós prezamos é que a liberdade religiosa é inclusiva e não exclusiva. Quando nós falamos aqui, nós não falamos apenas para os adventistas. A liberdade religiosa não é apenas para os adventistas, é para a igreja de Jesus Cristo. É para os amigos da mulher, é para os amigos da Batista. Porque negar, isso é racional. Nós devemos nos espolgar. Agora nós não podemos nos maltratar e dizer que isso é liberdade religiosa. Não. Eu tenho um posicionamento, você não sei que está tudo ok. Tudo ok, perfeito. Liberdade religiosa é para todos, não é somente para mim. Em Apocalipse 12:12 diz o seguinte: por isso festejai os céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande ira, sabendo que pouco o tempo e resta. Quando você é fiel à sua fé, quando você é fiel ao seu princípio, não pense que não há uma batalha espiritual. Deus se alegra, Deus fica feliz, mas tenha certeza que Satanás vai ficar irado toda vez que você decidir ser fiel à sua fé. Não tenha dúvida nisso. Eu queria compartilhar o caso de Natan. Natan, ele é goleiro, passou pelo Palmeiras, era goleiro do América, ele era goleiro da seleção brasileira, sub-20. Ele conhecia dele de times, estudou, porque ele decidiu, no raciocínio dele, ele tem que colocar o sábado. Ele não ia dar os treinos dia de sábado, ele queria, pessoal, eu posso participar de todas as partidas menos de sábado, eu posso treinar todos os dias menos no sábado, porque ir para a igreja. O América disse não. Então, o que aconteceu com ele? Rescisão. Hoje, Natan não é mais goleiro. Não é mais goleiro. O caso dele é um caso trabalhista, não se acompanha de que outro amigo, mas veja, ele perdeu o emprego. Perdeu. Porque foi fiel à fé dele. Ele perdeu o emprego dele. Se por um momento eu pensei em tristeza, no outro eu fico feliz, porque bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Eu queria finalizar com o caso do sargento Marcelo, agora está no judiciário. O sargento Marcelo, ele há 2 anos, ele entrou numa ação judicial.
porque ele é sargento, ele quer subir de patente. Então o que acontece? As provas são marcadas para o sábado. O sargento Marcelo era pequeno, ele é marcado para o sábado. Ele falou, pessoal, posso fazer essa atividade no domingo? Ou depois do pôr do sol? O pessoal disse não. Há 2 anos ele entrou com ação judicial e o judiciário demorou a julgar o caso dele, ao ponto que ele perdeu o objeto. O curso para subir em patente passou, não teve ser judicial. Ou seja, ele deu. Ano passado, aconteceu a mesma coisa, ele entrou com ação judicial e disse o seguinte: pessoal, tome a decisão daí, me permita fazer a prova, a atividade do meu curso de formação, meu curso de promoção, fora do horário sabático. Novamente, o judiciário demorou, o curso aconteceu e não saiu a decisão. No final do ano passado, ele me ligou. Ele tem como amiga a Emily. A Emily falou assim: ó, pegue o contato do Daniel. É um advogado que luta pela liberdade religiosa. Entre em contato com ele, fala sobre o seu caso. Eu falei assim, eu passo para ele. Quando saiu o edital desse ano, me mande, porque nós iremos entrar com tudo. Você já perdeu 2 anos, quando você foi criar o software? Como assim? Já perdeu 2 anos? Me manda o edital. Ele mandou o edital. Quando mandou o edital, nós entramos no requerimento. A polícia militar disse: não, você não vai ter direito de fazer suas atividades fora do sábado. Nós entramos em situação judicial. Agora a juíza falou o seguinte: não vou analisar ainda até ouvir a polícia militar, porque ela está negando o que está acontecendo. A decisão tem que sair até o dia 2. O curso dele é dia 27. Eu estou quase todos os dias lá no balcão da juíza, analisa, olha o histórico, já tem muito tempo. Aqui, no norte de Minas, aconteceu a mesma coisa com o policial do sargento. E a decisão do sargento aqui no norte de Minas já saiu. Ele teve a possibilidade. No caso, só que ele é tenente, está fazendo curso para ser sargento. As educações do Marcelo está no judiciário, porque alguém que, apesar de tudo, se mantém fiel aos seus princípios, fiel à sua fé. E nós estamos batalhando. E lembrando que a liberdade religiosa é para todos, é inclusiva e não exclusiva. Eu estou aqui à disposição a lutar pela liberdade religiosa, custe o que custar. Obrigado pelas suas horas. Muito obrigado, doutor Daniel, pelas histórias envolvendo, creio que é realmente algo necessário, que está acontecendo. Isso ele contou aquilo que tem vivenciado, mas certamente outras denominações também têm vivenciado esse tipo de problemas e têm lutado para conseguir aí, de uma forma judicial. Eu quero também fazer uma pergunta para o Edson Martins. Edson, qual é a importância da liberdade religiosa para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias e para seus membros ao redor do mundo? Por ser uma denominação mundial, né? Certamente passaram, tem alguns tipos de dificuldades também. Qual a importância da liberdade religiosa para os membros da Igreja de Jesus Cristo? Muito obrigado. Muito feliz de poder participar. Já é algo que a igreja já faz no Brasil, né? A gente tem constantemente ações iniciais que vocês estão fazendo de promover diálogo entre outras religiões e de ensinar para os nossos membros a importância de respeitar as outras religiões. Os membros da Igreja de Jesus Santos dos Dias, eles têm uma história bem peculiar em relação à perseguição religiosa. Quando a igreja começou há alguns anos atrás, quando começava na Terra, os membros da igreja eles constantemente eram expulsos de suas casas, da região onde eles moravam, e a gente tem muitos casos de populações inteiras sendo assassinadas, simplesmente porque queremos adorar a Deus da nossa forma. Então, desde o começo da igreja se preocupa em ensinar às pessoas a importância da liberdade religiosa, tudo aquilo que nós passamos ao longo dos anos. Não é muito distante a gente conseguir enxergar essa realidade de preconceito em cima da religião, de certa forma, principalmente quando a religião se insere no meio que não é comum as pessoas daquela religião. Quando a igreja começou no Brasil, a gente sofria muito isso, né? Hoje é uma coisa muito tranquila. A dentro da igreja ela tem
quando pergunta para a igreja o que nós acreditamos, a igreja já criou algo que nós chamamos de regra de fé, que é um resumo de tudo aquilo que nós acreditamos. E são 13 regras de fé. E tem uma delas específica, que a gente chama de a regra de fé número 11, que ela fala justamente sobre isso. Ela fala assim: pretendemos o privilégio de adorar nosso Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o privilégio, deixando-nos adorar como, onde ou como que não desejam adorar. Então, nós sabemos da pluralidade de outras religiões. Somos agraciados com a oportunidade de vivermos aqui no Brasil, de certa forma, é um país cristão, né? Que é a maioria cristã. Mas existem outras religiões que não são cristãs, como a matriz africana, religiões que vêm da área oriental, e todas elas acreditamos também com esse direito, né? O privilégio de adorar o que elas acreditarem. Tem uma passagem no livro de Mormon, da igreja, que fala sobre um profeta nosso chamado Amon, e ele saiu para pregar um determinado momento. Ele chegou numa região, um povo específico, e ele conheceu um rei, que nós chamamos de Melamon. E ele começa a conversar com o rei, e ele pergunta assim: você acredita em algo superior? Né? E o rei fala: a gente acredita no meu espírito. E aí ele começou a edificar sobre essa mesma crença. Né? Todos nós aqui acreditamos num ser superior, de que existe algo acima de nós, muito maior. Né? Nós, no nosso caso, acreditamos em Deus, em Cristo. No caso de outras religiões, eles também acreditam nesse ser superior. No final das contas, é a mesma coisa. Nós, da Igreja de Jesus Cristo dos Dias, vocês, os batistas, os católicos, nós vivemos embaixo do mesmo teto, que é sobre Jesus Cristo. Todos nós acreditamos em Jesus Cristo, por mais que sejam religiões diferentes, maneiras diferentes de ver esse Cristo, ainda assim, para nós, igualmente, nós somos salvos por causa de Jesus Cristo. Né? E por isso a gente tem que respeitar as pessoas, mesmo que são diferentes de nós, né? Mesmo que acreditam em coisas diferentes. E é isso que nós ensinamos para os nossos membros, né? A respeitar as outras religiões. Os missionários, eles saem pela cidade, eles ensinam diversas pessoas. E um relato particular, eu lembro que nós, temos a igreja, todos os rapazes, todos os jovens da igreja, eles servem missões, né? Por 2 anos. Então, para a gente ter uma certa idade, nós saímos para essa missão. E alguns anos atrás, eu saí para essa missão por 2 anos. E aí eu vi, a gente teve um vídeo falando sobre outros países, né? Essa motivação de liberdade de outros países, mas é algo que acontece aqui no Brasil. Quando eu era missionário, eu lembro que às vezes saia na rua, muita gente às vezes xingava, jogava pedra, xingava, cuspia, essas coisas assim, sabe? Então a gente tem a importância de ensinar as pessoas sobre a liberdade religiosa, de deixar as pessoas acreditarem no que elas querem acreditar, respeitá-las e ver essa religião para nós mesmos, né? E não tentar impor aquilo que a gente vive para outras pessoas. Até mesmo a igreja fala muito sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo que a gente muito fala nesse curso, porque as pessoas têm poder de escolha. É isso que nós acreditamos. Excelente participação, muito obrigado. Eu vou partir agora para a próxima pergunta, que vai ser direcionada então ao doutor Marcos Vinícius. Na sua avaliação, a liberdade religiosa no Brasil está fortalecida ou enfrenta riscos que merecem atenção especial das igrejas e da sociedade? Como você vê isso, doutor Marcos? Beleza, boa tarde a todos. Olhando do ponto de vista jurídico e legal, nós temos uma excelente legislação que assegura o direito de crença, liberdade religiosa a todas as pessoas, independente da sua crença. Temos a Constituição Federal, o artigo 5º, 6º, 7º, 8º, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos algumas legislações em relação a crimes que são direcionados a crimes contra as religiões que no papel é tudo bonito, mas como o próprio doutor Daniel apresentou aqui, a gente ainda sofre diversas perseguições, diversos constrangimentos. O próprio pastor aqui, falando sobre a experiência que
foi privilegiado, receber curso e tudo mais. Então, assim, e ainda, falando do ponto de vista prático, a gente não tem uma liberdade religiosa consolidada. Muitas vezes, a gente escuta relatos de pessoas que sofrem perseguições no trabalho pelo fato de ser de determinada religião. Teve este ano ainda o caso de uma advogada, ela é do Candomblé, do Manga, e ela foi entrar no fórum com o turbante que tem uma representação da sua religião. Ela foi barrada de entrar no fórum. Uma advogada foi barrada de entrar no local do seu trabalho, fazer uma audiência, por conta de uma veste ali, de um acessório relacionado à sua crença religiosa. E a OAB fez todo um movimento, a Comissão de Liberdade Religiosa fez todo um movimento ali para ir lá e fazer cumprir a lei em favor da advogada. Então, assim, por mais que tenhamos uma legislação pública no Brasil, nos assegura, ainda na prática a gente não tem ela sendo efetivada. Por isso, precisamos ir até o Poder Judiciário para poder fazer cumprir. Muito bem, muito bem. Vamos seguindo então aqui. A última pergunta dessa rodada será para o pastor Diego. Pastor Diego, você trabalha com adolescentes e crianças do dia a dia, né? Então, um trabalho muito bonito, um lugar muito bom. Eu gostaria de saber de você como você trabalha o princípio da liberdade no dia a dia da escola, onde você atua, respeitando alunos de diferentes crenças e convicções. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, professor. Realmente a gente trabalha com adolescente, o adolescente sempre tem os seus pensamentos, né? Ele não tem esse negócio de eles pensam por si mesmo. E nós trabalhamos aqui na prática, fazendo primeiro uma distinção entre respeito e pensamento próprio. A gente, sempre quando eu convido alguém para dar uma palestra para eles, eu falo assim: se você não quiser ouvir o que está sendo falado, fica em silêncio para respeito o que está alguém falando. Então você pode discordar do colega, mas nós precisamos respeitar. Então o respeito é incondicional. Então já parte dessa premissa. E aí a gente inclui também a questão da liberdade religiosa, né? Dentro desse contexto do respeito mútuo em geral. Então essa é a primeira premissa que a gente trabalha com eles, né? E a outra questão, eu levo mais para a prática com eles, que é a questão que nós fazemos muita promoção aqui de contexto social. Por quê? Porque há princípios universais. Então eu trabalho com eles a questão do amor ao próximo. Então quando eu envolvo eles nesse trabalho do amor ao próximo, eu estou trabalhando a questão da liberdade religiosa. Então, a solidariedade, a honestidade, a justiça. Então, na prática, a gente primeiro faz esse contexto para eles, né? Então, envolvendo eles, colocando na mente deles que eles têm algo em comum, todos eles, que esses são os princípios e valores que todas as denominações creem, como amor próximo, honestidade, solidariedade, justiça. E aí depois eu estou trazendo essa questão de que precisamos respeitar o que o coleguinha pensa diferente de nós. Tá? E por último eu sempre falo assim, gente, às vezes a gente escuta de terceiros, então eu promovo o diálogo. Vai lá, ninguém pergunta, você tem curiosidade, mas não pergunta prática, pergunta para saber. Porque geralmente acontece isso, o fulano fala da religião lá, a minha já vem com aquilo na cabeça. Então é sempre bom a gente ir na fonte primária. Então eu sempre passo isso para eles. Olha, tem dúvida, pergunta para mim como funciona. Então, aqui no colégio, né, nós temos nossos princípios, valores. Então a gente sempre trabalha eles nessa questão de respeitar a diferença, de trazer o diálogo para a pauta e envolver eles nessas questões que são princípios universais em cada religião. Muito bem. Alguém tem alguma observação? Gostaria de acrescentar alguma coisa nessa primeira rodada? Fique público, fiquem à vontade, se você não possa. Bom? Não havendo, nós vamos então seguir agora para o próximo vídeo e entraremos na segunda rodada dentro de alguns minutos.
seguir então aqui agora com o doutor Daniel. Doutor Daniel, quais são os casos mais comuns de violação da liberdade religiosa observados atualmente no Brasil? Atualmente, professor, nós temos o risco 100, que é tudo aquilo que fere o direito da humanidade, o direito humano, se pode denunciar. Um deles é a liberdade religiosa. Então, ali tem os dados de quais são as maiores denúncias. Primeiro lugar, acho que você já deve imaginar, é ataque a terreiros. Muitos candombleceiros reclamam. Os terreiros são muito apedrejados, são invadidos. E é disparado. O desrespeito é tremendo. Inclusive, a presidente da OAB, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, é todo decidido porque ela vai falar na nossa igreja, no caso, da igreja adventista, e como ela desceu a proteção da liberdade religiosa em prol da fé do outro. Muito lindo isso, porque não é apenas eu, é você também. Em primeiro lugar, os ataques aos terreiros. Segundo, a perseguição no ambiente de trabalho institucional. Imagina você ser prejudicado porque você não tem uma fé. Você tem uma fé diferente e você é perseguido, você é demitido. As pessoas olham de cara feia, começam a ter um preconceito, uma discriminação. E o terceiro, professor, é o discurso de ódio. Uma coisa, meus amigos, uma coisa é você dizer assim, ó, eu concordo em parte, mas eu discordo nesse aspecto do seu pensamento. E está tudo bem, porque nós somos uma sociedade plural. É plural. Nem todo mundo vai concordar comigo. E está tudo ok. Outra coisa, professor, é eu, por exemplo, pegar uma imagem de uma santa, colocar na frente do culto, chutar e dizer assim, tá bem? Isso aqui não tem poder algum. Calma aí. Aí você passou do limite. Você passou do limite. Discorda. Você passou. Uma coisa é eu dizer assim para os meus irmãos da Igreja de Jesus Cristo, ou ter que ir ao altar, ou as duas missionárias da Igreja de Cristo. Quando eles vierem na minha casa e dizem, ó, muito obrigado, mas não quero receber nada. Muito obrigado, tudo ok. Outra coisa é cuspir, é jogar pedra, aí você passou o limite. Todos que olham, nas mídias sociais, principalmente nessas eleições muito pesadas. E esse é o conteúdo. Muito obrigado pelas informações. Vamos seguir então aqui com o Edson Martins, conselheiro Edson Martins. Como sua igreja incentiva o respeito às pessoas que possuem crenças diferentes? Então, a igreja ela tem um programa muito grande de ajuda humanitária. E nós incentivamos os membros da igreja a ajudar de forma geral a comunidade, sabe? Esse trabalho é muito realizado em parceria com outras religiões, outras povos, outras culturas, culturas muito diferentes das nossas, por exemplo. E isso é incentivado para todos os membros, independente de se a pessoa responde, religião, do que acredita, a gente tem aquela máxima de amar o próximo como nós mesmos. Então, olhar a pessoa como Cristo olha, como Cristo olhou. Então, o Salvador estava na Inglaterra, em momento algum ele escreveu alguém. Pelo contrário, ele estava com as mais diferentes pessoas, né? E a gente vê muitos exemplos das escrituras, né? De poder ajudar as outras pessoas, com essas diferenças. Tem uma escritura específica, que é a história da parábola, que é a do samaritano, acho que todo mundo conhece. Um homem que foi assaltado e deixado na estrada para ele morrer. Ele passa 3 pessoas, o sacerdote, perdeu, e passa também uma pessoa, o samaritano, que era um rei que judeu no salvo. Eles passaram os samaritano e eles não passaram. Assim. Quem foi ajudar aquela pessoa caindo foi justamente o samaritano. Isso deixa um exemplo para nós, de ajudar as outras pessoas como Cristo. E ele sempre fala os membros, os jovens da igreja principalmente, de todos os filhos de Deus, de nossas crenças. E Deus abençoa todas as pessoas, Deus ama todas as pessoas. A gente, infelizmente, no Brasil, a gente tem vivido muito uma polarização, né? Principalmente por questões políticas. Infelizmente, a política ela tem entrado nas religiões. E
tem destinado ódio, tem separado pessoas, separado famílias. Duas últimas eleições no Brasil, essa questão de achou, né, o Brasil mesmo, quem é de um lado, quem é do outro lado, envolve religião, política, enfim. E ele já tem incentivado os alunos a se manterem distantes disso, dessas discussões. Nós envolvemos as discussões com a vontade ao próximo. A gente quer abençoar de outras pessoas. Né? E, assim, voltando às coisas muito graves quando vive num país em que a gente tem essa liberdade. E mesmo de maneira muito devagar, isso tem acontecido. Né? E é isso que a gente está no nosso momento. Muito bom, muito obrigado pela participação. Vamos seguir para o pastor Diego. Pastor Diego, de que forma os pais podem ensinar os seus filhos a defender suas crenças com firmeza, mas também com respeito ao amor ao próximo, sem agredir outras denominações? O Brasil tem uma dificuldade de, quando alguém é firme, né, você tem convicção de algo, às vezes as pessoas que diz que a pessoa quer ser autor, que não está rolando, está difícil assim, dentro do contexto aqui nosso, essa cultura de que alguém pode ser filho dos seus princípios, né? Mas de fato a Bíblia nos convida a isso, a ser filhos mesmo, temos convicções. Então, para os pais ensinarem essa firmeza, essa convicção, primeiro tem que estudar a sua própria crença. Infelizmente, muitos jovens, né, quando chegam na universidade, às vezes abandonam a fé que os pais ensinaram. Por quê? Porque só foram lá para a igreja. Então, muitos filhos não conhecem a história da sua igreja, não conhecem a teologia profunda da sua igreja, o contexto filosófico, sociológico. Então, a primeira coisa que o pai tem que fazer é estudar profundamente as suas condições com o seu filho. Isso é fundamental. E a segunda que eu posso pontuar é o respeito ao próximo. Então, Jesus sempre falou a verdade, ele não negociou. Mas não existe nenhuma fala de Jesus sem estar embalada com amor ao próximo. Todas as falas. Então, a gente tem que ensinar isso aos filhos. Né? Os pais têm que ensinar isso aos filhos. Falar a verdade, mas com amor ao próximo, com um amor embalado ali, né? E por último, eu acho, não em questão de categoria, primeiro e segundo último, mas dentro desse contexto, um exemplo. Não tem como você discursar para o seu filho para ele amar o próximo se você se vê que você não o faz. Então, o exemplo, né, nós sabemos arrasta a multidão. O exemplo é muito mais poderoso do que você discursar, o seu filho ver você falando em público, ou falando em um grupo pequeno, um pequeno grupo, tal, sobre isso, mas na prática o seu filho é totalmente diferente. Então, eu acho que esses pontos seriam pontos fundamentais para ensinar os nossos filhos a terem a convicção do que eles acreditam e ainda assim respeitar a crença do próximo. Bem, está aberto ao público. Alguém tem mais uma colocação a fazer? Não havendo, seguiremos então para o próximo vídeo. Ser livre não é somente não estar preso, mas poder agir, pensar, falar e viver, sem medo. Sem medo, por exemplo, de seguir uma crença. Neste país, nós temos liberdade religiosa, mas você precisa conhecer, respeitar e divulgar da maneira correta, para que ela não fique em um passado empoeirado, para que a liberdade não se torne história. Pode deixar até o final, tá? Só vai seguir aquela frase, liberdade religiosa em português. Muito mal, beleza. Vamos lá, mais a última rodada agora então, logo depois serão então o tempo livre para trazer as mensagens finais, ok? O tempo ele voa, né? Nós vamos seguindo, o tempo é interessante, mas o tempo realmente vai muito rápido. Vamos lá então, doutor Daniel. Doutor Daniel, que orientações o Senhor daria para alguém que acredita estar sofrendo discriminação por causa da sua fé?
que orientação daria? Primeiro, vamos separar para os membros da igreja adventista para os não membros. Eu estou no tempo da igreja adventista e vários membros. Toda regional tem um departamento jurídico e tem também um departamental de liberdade religiosa. Então, é bom você levar o seu caso ao seu pastor. O pastor vai levar o caso do departamento de liberdade religiosa. Porque muitas vezes é uma situação jurídica, de advogado geral, está acontecendo isso, você é que você acha? O advogado vai dizer, olha, isso aí bom, viu? Isso aí não pode acontecer. E por outro lado, vai dizer, não tem nada a ver. Está viajando na minha vida. Isso aí não tem nada a ver com a liberdade religiosa, só não pode ser por esse caminho. Então, normalmente o advogado vai chamar essa pessoa para conversar um pouco mais, para dialogar, para entender aquela situação. Muitas vezes a gente chama a autoridade coatora, a autoridade que está infringindo ali, e tenta dialogar. E dizer, não é por esse caminho, não faça isso. Quantas vezes eu tive, por exemplo, que me deslocar em uma universidade começar com coordenador de direito. E foi muito bom, foi muito bacana, e a gente cresceu. E quando há uma resistência, a gente entra com requerimento administrativo para demonstrar seriedade. Não havendo possibilidade, a gente entra com a ação judicial. Mas a ação judicial é a última coisa. Porque tem muitas pessoas que fazem assim: não, eu tenho direito, bato na mesa, você tem que respeitar. Não é assim. Não é assim. É no diálogo, é no crescimento. Muitas vezes o outro erra. Não é porque ele quer impor de forma feroz, mas apenas porque ele não sabe. E um diálogo, muitas vezes, quase na totalidade, resolve. Os casos que nós temos aqui que eu apresentei são exceções. São exceções. Muitas vezes o diálogo acontece e é muito frutífero. Para os membros, para as pessoas que não são membros, o que eu indicaria? Toda vez que você se sentir ferido, vá a uma defensoria pública, vá a uma universidade de direito, e ali vai ter um centro de pessoas que podem tirar sua dúvida e perguntar: é assim mesmo? Será que o caminho é esse? Ou não é? E é muito bacana, pastor, porque cada igreja vai fazendo eventos de liberdade religiosa para promover a liberdade religiosa. E eu lembro, pastor Edson, que eu estava lá em Maceió, e a igreja lá, a igreja de Jesus Cristo, fez um evento maravilhoso de liberdade religiosa. E convidou várias pessoas das religiões. E eu pude palestrar 5 minutinhos ali. Foi muito bacana. E veja só, hoje eles estão aqui. E certamente tem outras religiões promovendo também. Então essa conscientização é muito bacana, porque traz da teoria para a prática, o ensino só na prática da defesa. Muito bom, muito obrigado pela participação. Dr. Marcos Vinícius, quais são os principais direitos dos estudantes que desejam praticar a sua fé no ambiente escolar, especialmente em relação às atividades, avaliações e observância religiosa? A Constituição, como eu falei, ela já traz essa liberdade de crença, de que a pessoa, ninguém é obrigado a descumprir algum preceito religioso. E em 2019 tivemos um importante marco na legislação brasileira, que foi a publicação da Lei 13.796 de 2019. E essa lei ela acrescentou o artigo 7 de diretriz da base educacional e trouxe alguns temas importantes. Por exemplo, se o aluno ele não pode ir à escola num certo dia, num determinado horário, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, a pessoa faz a faculdade à noite, ela não assiste às aulas na sexta-feira à noite, ela vai ler coordenação do curso na secretaria e pede: ei, eu não posso participar das aulas. E antigamente a primeira coisa que a pessoa recebia como resposta era um não, né? Então, ali a partir de 2019 começou a melhorar essa resposta para uma pessoa, por exemplo, uma adventista que ia lá resolver aquele para poder assistir para não assistir a aula dessa noite e também não ser prejudicado.
Então, a lei trouxe alguns incisos que eles obrigam a escola ou a universidade, que for público ou privado, a prestar de forma alternativa uma nova prova, um novo trabalho, qualquer outro tipo de atividade, desde que seja algo razoável, para esse aluno que precise disso. Precisa ficar claro que é sem custos. Por exemplo, no ano passado, algumas estudantes me procuraram e elas inclusive falavam que ela já estava com independência e que a faculdade queria que ela pagasse ali uma matrícula a mais em relação a essa dependência. Mas ela só estava em independência porque ela não assistia às aulas necessariamente. Então, a gente entrou com requerimentos administrativos na coordenação da secretaria e outras instâncias da universidade, e ela conseguiu concluir o seu direito de ser resguardado e ela não precisou pagar nada mais. Eu falei, olha, se continuar com negativo, aí a gente vai ter que partir para outro ponto, que é o âmbito judicial. Excelente. Mas muitas vezes nós vemos também casos que são falta de bom senso, né? Eu recebi, dos campos que eu trabalhei, uma ligação de uma professora, e a professora ligou mais ou menos dizendo assim: professor, eu estou ligando para você porque eu tenho meu direito de não trabalhar no sábado e a escola está pedindo para eu trabalhar numa outra data, no outro dia. Peguei, respirei fundo e disse para ela: olha, irmão, na verdade você vai lá, agradeça ao diretor ou diretora, porque ele está fazendo exatamente aquilo que nós tínhamos pedido. Nós não podemos ter nenhuma vantagem perante os outros. Nós precisamos ter o mesmo direito que outros deles. Se trabalha 44 horas, vamos trabalhar 44 horas. Então vamos nos colocar à disposição para trabalhar em qualquer outro lugar. E aí ela, nossa, mas eu não sabia que era assim, eu pensei que eu teria direito de não trabalhar esse horário. Falei, não, vai precisar trabalhar, vai lá e agradeça que precisamos entrar com uma medida talvez inicial para resolver essa situação. Queridos, vamos seguir então para a próxima pergunta. Já estamos aqui na última rodada e logo em seguida então eu vou preparando aí a mensagem que vocês vão deixar no final para os nossos convidados aqui, que fazem parte da plateia. Pastor Diego, como a liberdade religiosa contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, éticos e comprometidos com o bem comum? Você já imaginou se todas as pessoas respeitassem esse outro? Isso, para a nossa sociedade, seria um fator muito positivo. Primeiro, teríamos pessoas mais pacíficas, que não ia atacar ódio, ia conversar, dialogar. Então, é uma contribuição assim que o mundo inteiro, né? Mais o diálogo. Se as pessoas tivessem essa condição de liberdade religiosa, essa parte iria influenciar nesse contexto. Teríamos uma sociedade mais pacífica, uma sociedade que as pessoas iam procurar primeiro conversar, dialogar, né? Ver o ponto de vista de fato da outra, né? E não, como eu falei anteriormente, né? Não ouvir de terceiros o que a outra pessoa está pensando, falando. Então, essa seria uma contribuição, seria uma contribuição se todas as pessoas entendessem assim. Segundo, ia fortalecer a sociedade em termos de justiça, em termos de respeito. Nós teríamos um fortalecimento do respeito mútuo. Se eu respeito uma convicção religiosa, quanto mais eu não irei respeitar o restante, seria muito mais fácil. Porque imagina, eu acredito que Jesus Cristo é o meu Senhor, mas tem alguém que não acredita. Eu quero ensinar ele, mas ele não quer, então ele escolheu isso. Então eu vou respeitar isso. Eu vou ter uma convicção imensa de Jesus ia salvar ele, mas ele não quer, então eu vou respeitar. As outras áreas seriam muito mais fortalecidas, em todas as áreas políticas,
Então, a contribuição seria, assim, de uma forma tremenda na sociedade, se as pessoas, de fato, respeitassem a liberdade religiosa, as outras áreas seriam beneficiadas. Muito obrigado, professor Diego. Eu encerro, então, essa primeira parte, essa terceira parte aqui, com o Edson Martins. Em sua opinião, dentro do meu contexto, tá? Quais são os maiores desafios para a convivência harmoniosa entre diferentes religiões na sociedade atual? Eu não queria dizer, mas eu preciso dizer que um dos maiores desafios são as próprias igrejas, sabe? Eu comentei isso nessa questão dos certas religiosas, começaram a deitar na mídia, e isso tem no Brasil específico, essa separação das pessoas. Enquanto a história ela deixa bem claro que todas as vezes que um grupo específico, político, religioso começa a dominar, somente é a verdade, só é a única verdade, não são o direito de adorar as coisas, esse como ele religião e não passa. A gente vê nas guerras que acontecem agora no mundo, nesses países do mundo, na Palestina agora, são povos muito restritos a outras religiões, eles não aceitam outras religiões e vivem o tempo todo. A gente vê quanto mais um povo, uma nação, para mudar a liberdade religiosa, mais eles eram. Vocês passaram pelo vídeo da Coreia do Norte, as pessoas lá não precisam de relação ao povo. Elas não têm direito, as pessoas não abençoam. Então, essa questão política social, divisão, isso atrasa bastante a adoração dele da forma que uma pessoa tem. Eu só, se dar um exemplo muito rápido, um pouco fora do contexto, eu trabalho como jornalista. Acho que jornalista eu trabalho com os próprios lados da parte de comunicação. E lá a gente, no meu setor específico, a gente tem uma parte que cuida das visitas religiosas, dentro do hospital. Então, eu tenho direito para receber uma visita religiosa. Se quiser, a gente coordena isso com as igrejas. E eu trabalho, eu sou voluntário na pastoral da saúde, que é a igreja da Copa. A parte de comunicação deles, isso é o que eu faço. E aí eu trabalho muito com vaga, assim. E a gente conversa muito sobre isso, sobre esses sinais que a gente tem de falar daquilo que é importante, que é isso que a gente estuda. Para nós é, por exemplo, a gente esquece as nossas diferenças, a gente esquece as nossas doutrinas, não são iguais, e foca naquilo que é o principal, naquele teto de Jesus. E quando isso acontece, isso funciona de uma forma possível, vem respeito, vem a acontecer nas pessoas. Excelente contribuição. Nós vamos passar então o último vídeo dessa noite e vamos para o encerramento desse encontro de liberdade religiosa. Quando você faz parte de uma comunidade, você representa. Então, quando falar para os outros das suas crenças, seja educado. Seu exemplo e espírito foram mais do que as palavras. Estude e pesquise a história da sua religião, entenda seus direitos na sociedade e os defenda com sabedoria. Faça amigos, respeite diferenças e ame ao próximo. Essa é a lei maior. Muito bem, vamos então agora, já estamos chegando ao final do nosso encontro. Fico aí muito grato pela presença de todos vocês, mas eu gostaria de encerrar então esse encontro deixando vocês livres para falar sobre pelo que foi conversado aqui, né? Por algum motivo, até do tempo mesmo. Então, vou começar com o Dr. Marcos Vinícius. Fique à vontade aí, o tempo é seu. Maravilha, obrigado. Eu queria falar com vocês que a liberdade religiosa ela vai muito além de uma lei, algo específico na Constituição de um país, ou seja, um Estado que tem uma religião determinada. A liberdade religiosa ela começou muito antes da fundação do mundo. Então, ali, Deus, com toda essa sua
glória, sua criação, ele concedeu a cada um dos seres criados, especificamente no princípio dos anjos, todos eles teriam a sua liberdade. Tanto é que um deles se rebelou, não quis seguir ali os preceitos, entre aspas, religiosos de Deus. E se rebelou, e foi expulso do céu e na terra. E muitos questionam por que Deus simplesmente não criou ali o anjo de luz que foi caído, porque ele não resetou toda a criação. Por quê? Por conta justamente da liberdade. E a gente pode colocar aí a liberdade religiosa, apesar de não ser uma religião, de ser um Deus. E dentro da história bíblica, nós temos Adão e Eva ali, na criação do mundo no Éden. Ali foi a primeira história, o primeiro momento, seguindo de Gênesis, a questão da liberdade religiosa. Deus colocou para eles: olha, vocês podem comer de todas as frutas deste jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, porque se comerem, certamente morrerão. Então, foi deixado livre para eles. Deus não falou: olha, Deus não, ele poderia ter tirado a árvore, mas pela liberdade que eles tinham, ele deixou livre e eles escolheram comer. E aí a história vai se passando. A gente pode chegar em Noé. Em Noé, nos tempos de Noé, a sociedade estava toda destruída no sentido moral. Tanto é que Deus queria destruir aquela sociedade. E ele enxerga isso, serve Noé, e fala: Noé, constrói uma arca e prega para esse povo. E Noé constrói a arca e ele prega muitos e muitos anos para aquele povo, sem nenhum tipo de imposição, e o povo simplesmente escolheu não aceitar o que Noé estava pregando ali. Tanto é que somente Noé e sua família entraram dentro da arca e foram salvos. E a história da Bíblia conta muitas outras. E a gente pode trazer ali para o Novo Testamento o próprio Jesus. Ele foi um exemplo de liberdade religiosa porque ele pregava, ele se comunicava com todas as pessoas, com publicanos, com fariseus, mestres da lei, e ele falava ali com amor, falava com firmeza, mas em momento algum ele impunha às pessoas que qualquer tipo de você precisa, ele não tinha nenhum tipo dessas imposições. E ele sofreu, sofreu ali em relação à liberdade religiosa. Tanto é que ele foi assassinado, crucificado. Claro, que pagou os nossos preços, os nossos pecados, mas ele foi um atentado à liberdade religiosa, porque ele estava indo contra os doutores da lei, uma classe específica de pessoas. Posteriormente, tem os seus discípulos que seguiram o caminho, foram perseguidos, foram mortos, muitos acabaram sendo mortos de maneira trágica, assim como foi o próprio Jesus. E isso, ao longo do tempo, a liberdade foi sendo tolhida e também foi sendo abrandado, para que pudesse chegar aqui onde estamos hoje. Então, hoje nós estamos aqui porque pessoas lutaram e morreram para que a gente pudesse sentar aqui, reunir e falar livremente da nossa religião, estar aqui com outras religiões. Então, isso é liberdade religiosa. Vai muito além de um poder político, uma legislação específica. Ela foi instituída pelo próprio Deus. Excelente contribuição. Muito obrigado, Dr. Marcos, por estar conosco nesse segundo fórum, segundo encontro de liberdade religiosa aqui nesse local. Agora eu passo para o pastor Diego. Senhor Diego, quais são as suas considerações finais sobre esse tema? Queria deixar aqui um texto bíblico, acho interessante, desde a de Josué, 24, ele vai deixar aqui um verso interessantíssimo, que
é o verso onde ele vai chamar as pessoas para fazer uma escolha, ou seja, respeitando quem quer escolher ou não a Deus. O verso 15 assim: porém, se nos parece mal servir ao Senhor, escolher hoje a quem se faz. Então, nós que estamos aqui, nós precisamos respeitar a escolha do outro. O nosso desejo, mesmo profundo do nosso coração, é que as pessoas aceitem aquilo que a gente acredita. É por isso que a gente fala sobre a nossa crença, por isso que a gente prega sobre o que a gente acredita, é convicção. Mas você tem que entender que as pessoas têm escolha, ela pode escolher aquilo que você não acredita, no Deus que você crê. Nós temos um Deus vivo, mas tem pessoas que não creem. A primeira coisa que a gente tem que sair daqui entendendo que nem todo mundo vai aceitar aquilo que a gente pensa, aceitar o Deus vivo. E se Deus, que é Deus, respeita a pessoa, não se ele criou essa pessoa, ele morreu por essa pessoa, ele quer salvar essa pessoa, e essa pessoa escolhe outro e ele respeita quanto mais nós. Então nós devemos respeitar a escolha de cada pessoa. E por último, seguir o exemplo de Jesus, o exemplo maravilhoso de Jesus, amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o chamado que Deus tem para nós, de amar as pessoas, além de qualquer coisa, nós precisamos amar as pessoas como a nós mesmos. E amar a Deus, obviamente, sobre todas as coisas. Excelente contribuição, muito obrigado, pastor Diego, pela sua participação. Quero passar agora para o conselheiro Edson Martins. Quais são suas considerações finais? E quero desejar a nossa gratidão pela presença aqui nesse encontro. Agradecer também a gente de participar desse encontro. As notícias são exemplo da luta da comunidade rural que vocês devem elaborar. No estado a gente tem alguns exemplos fáceis, né? De vocês. A gente tem um papel antes de compartilhar um pouco das notícias, né? Do Getúlio da sistema e eles trabalham com muito feio. Isso é um exemplo para as pessoas para que elas possam ver que a gente tem como mudar as coisas. Sem brigar, sem matar, sem mas por uma questão de meios de forma tranquila. Não sou uma pessoa. E a gente fala sobre isso, assim, sobre ver o outro, servir o outro. Servir para nós é algo muito importante, né? Foi aquilo que Jesus nos ensinou. Então, isso me veio, é o Filho de Deus, ele podia fazer o que quisesse, né? Mas ele veio para servir, sabe? De maneira muito humilde, assim. E quando a gente vê toda a trajetória de Jesus Cristo, quando estuda sobre Jesus Cristo, a gente vê a religiosidade dele com as outras pessoas, né? O correto com facilidades, mesmo para as pessoas que não acreditavam neles. E eu acho que é isso que fica para todos nós. A gente tem nas nossas vidas de fé uma parte específica que eu gostaria que vocês façam. Essa consideração de fé. Fala assim: se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós procuraremos isso. Então, a gente tem muita coisa boa nessa religião. Tem muita coisa boa nas religiões. Quando a gente está vendo vídeo falar sobre isso, fala um pouco mais sobre a sua própria religião, é muito importante falar um pouco mais sobre o outro, né? Entender a necessidade do outro, entender como a gente pode somar forças para fazer o mundo melhor, para que as pessoas possam ser livres, para que as pessoas possam adorar, acreditar em um ser maior da forma como elas querem. E eu acho que é isso que vocês entendiam quando falam de tornar o nosso próximo. Obrigado. Excelente, muito obrigado mais uma vez. E quero encerrar aqui então com o doutor Daniel. Quais são as suas palavras finais e da nossa gratidão também por estar se deslocando um pouco de Belo Horizonte, vindo aqui para São Mineiro Norte, né? Para estar participando conosco desse encontro. Muito obrigado, professor Andrés. Eu quero deixar o versículo Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes
importa obedecer a Deus do que aos homens. Até hoje, eu nunca perdi uma ação de liberdade religiosa. Mas eu sei que algum dia as derrotas começaram a aparecer. E pastores serão presos, padres serão punidos, apóstolos serão levados a cadeias apenas por ter sua fé. Eu sei que a perseguição vai vir feroz, mas que isso não desanime de forma alguma. Como diz Tertuliano no século II, o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Que o testemunho, apesar do sofrimento, venha para ecoar para a eternidade. Quando as derrotas vierem, quando o sofrimento vier, quando o emprego cair, quando a família começar a deixar, quando os amigos começarem a apunhalarem pelas costas, não desista de Deus. O seu testemunho ecoará para a eternidade. Hoje, nós celebramos a liberdade religiosa. Em breve, talvez seja muito mais difícil, mas não desista do caminho, independente. Custe o que custar. Muito bem, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vocês abrilhantaram o nosso encontro. Foi uma honra tê-los conosco aqui. E o Departamento de Liberdade Religiosa da Missão de Ilha Norte, ele preparou, com o patrocínio do Colégio de Regista, um regalo para vocês, um presentinho para vocês, uma lembrancinha, para que vocês possam então lembrar desse encontro que nós participamos aqui nesta noite de sábado. Fica a nossa profunda gratidão. Sabemos que a liberdade religiosa ela é um direito universal, é um direito dado por Deus para toda a humanidade. Mateus 7, verso 12 diz: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam, façam também vocês a eles. Se nós quisermos ser bem tratados, nós precisamos tratar bem os outros. E essa é uma grande realidade dentro da questão da liberdade religiosa. Precisamos agir com respeito, promover o diálogo respeitoso entre diferentes tradições religiosas, fortalecer a cultura da paz, defender a liberdade de consciência, reafirmar o direito que cada pessoa tem de processar sua fé de forma livre e responsável, contribuindo para uma sociedade mais justa, fraterna e democrática. Isso não quer dizer união de doutrinas, isso quer dizer liberdade religiosa. A luta pela liberdade religiosa deve ser por todos. Você defender os seus direitos com relação a esse tema, e defender não só os seus direitos, mas defender o direito dos outros também. Por isso, nós colocamos aqui símbolos das maiores religiões do planeta, que nós temos o budismo, temos ali o shintoísmo, temos ali o cristianismo, o islamismo, entre outros, que compõem aí as religiões da Terra. E o mesmo direito que nós temos, eles também têm que exercer a sua religião. O mesmo respeito que nós queremos, nós precisamos prestar a eles. E esperamos que eles prestem a nós também. Então, fica a nossa profunda gratidão pela presença de vocês e também daqueles que estiveram essa tarde, essa noite aí, participando conosco desse encontro. Eu quero convidá-los. Eu sei que no encontro de liberdade religiosa, eu já participei de vários, que não é um encontro oficial, é um encontro oficial, mas não é de liberdade religiosa, quando ele envolve várias denominações, até mesmo não é realizado as orações. Eu estive participando, inclusive, do encontro de liberdade religiosa na Argentina, há alguns anos, onde tinham lá pessoas de diversas denominações, diversas religiões, e lá tinha pessoas que nem eram de nenhuma religião, eram ateus. E não houve oração nem para iniciar e nem para encerrar. Mas aqui hoje todos nós somos cristãos e vamos então pedir a Deus as bênçãos para essa semana que está iniciando. Podem ficar em pé, por gentileza, vamos falar com Deus.
Pai, a Ti toda a honra, toda a glória. Nesse momento queremos agradecer pela oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos para tratar da liberdade religiosa. Agradecemos porque estamos num país onde nos permite ter o direito de culto, o direito de ter a nossa religião, escolher e propagar. Queremos, ó Pai, que através do Santo Espírito, todos aqui presentes possam continuar essa jornada, respeitando o próximo, amando ao próximo e fazendo com que, através do testemunho, através do exemplo, as pessoas entendam que vale a pena seguir a Deus. Esteja conosco, Pai. Esteja conosco nas atividades que nós teremos durante essa semana. Tudo que queremos a fazer, que seja para a tua honra e tua glória. Abençoe aqueles que estiveram participando aqui nesse momento, também aqueles que estiverem ouvindo, assistindo. O Senhor continua abençoando. Abençoe cada um, a sua família, a sua vida pessoal, vida profissional e tudo mais. Nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui então a nossa doutora agora.